Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa e hoje, gente, então eu vou trabalhar com vocês a nossa terceira aula sobre pontuação. Gente, lembrando, na primeira aula a gente viu então um período simples. Como é a pontuação de um período simples? Na nossa segunda aula, a gente continuou falando de período simples. Porém, a nossa abordagem foi a outros sinais de pontuação. E agora, gente, nesta aula, a gente vai falar então de pontuação do período composto. Ou seja, primeiramente a gente vai falar das orações coordenadas. Então, gente, vamos falar primeiramente do uso da vírgula em orações coordenadas. Elas vão então separar as orações coordenadas, gente, chamadas de assindéticas. Para quem não lembra, assindéticas é quando eu não tenho síndeto. Ou seja, gente, eu não tenho conjunção. Por exemplo, saiu de casa, tomou chuva, não chegou ao local do encontro. Ou seja, cada uma dessas orações, gente, está sendo separada, então, por vírgulas, tá? Então, a vírgula aqui é usada, então, até para a gente se orientar. Onde começa a primeira oração, onde começa a segunda. Também, gente, serve para isolar orações intercaladas. O que são orações intercaladas? Quando eu preciso fazer essa quebra. Por exemplo, Marta, vocativo, disse: estou precisando de tua ajuda. Ou seja, esse disse, gente, aqui está sendo utilizado, então, porque eu intercalei. Comecei com a fala dele, fiz uma intercalação e continuei com a fala. Então, gente, isso também pode acontecer. Também serve, gente, para separar orações coordenadas sindéticas, salvo as introduzidas por e aditivo. Ou seja, nas demais, gente, se eu tenho uma oração coordenada, alternativa, adversativa, explicativa ou conclusiva, eu vou usar então a vírgula. Só não vou usar, gente, no caso de eu ter o e aditivo, tá? Do modo geral, então eu utilizarei a vírgula. Também, gente, eu uso vírgula antes especificamente do e aditivo quando ocorre obrigatoriamente o seguinte caso. Primeiro, o sujeito da oração aditiva seja diferente do da oração anterior. Ou seja, aqui da minha oração assindética, ele não veio aqui, quem que não veio? Ele. Então, ele é o meu sujeito. Não, e eu não pude dizer-lhe nada. Quem que não pôde? Eu. Então, gente, aqui nessa primeira oração, o sujeito é ele. Na segunda é eu. Ou seja, orações com sujeitos diferentes, o e aditivo, aí neste caso específico, eu uso vírgula. Também o segundo caso, gente, vem a reiterada caracterizando um polissíndeto. Gente, poli, vários, síndeto, conjunções, ou seja, eu tenho várias conjunções. Então aqui, ele ria e gritava e pulava e corria. Ou seja, eu tenho a repetição, o polissíndeto, então, da conjunção e. Por causa disso, então, eu posso utilizar vírgula, tá? Gente, se eu quisesse não fazer um polissíndeto, eu só colocava as vírgulas. Também há essa possibilidade. Terceiro caso é seja necessário separar por paralelismo o e aditivo que inicia a oração aditiva de um e o aditivo que coordena termos da oração anterior. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, comprou doces e salgados e saiu contente da loja. Ou seja, eu tenho paralelismo aqui dentro dessas orações. Porém, gente, eu tenho duas vezes o e aditivo. Então, para evitar essa repetição, ou melhor, quando essa repetição é necessária, eu coloco então essa vírgula. Nesse caso, a vírgula ela é sim aceita. Quarto caso é haja a necessidade de separar complementos de verbos distintos. Então, aqui, bebeu vinho e pão, comeu pouco. Ou seja, se eu bebo, é algo líquido, então, nesse caso, vinho. Se eu como, é algo sólido, o pão. Então, aqui são complementos de verbos diferentes. Então, não poderia só deixar o e. Eu devo colocar, então, a vírgula para marcar que cada correspondente tem um verbo.
Também, gente, serve para separar orações coordenadas sindéticas alternativas que forem proferidas com pausa. Então, nesse caso aqui, o tempo está estranho. Ora está quente, ora está frio. Ou seja, é necessário aqui que eu faça, então, essa pausa. Ora, gente, é uma das nossas conjunções, então, que nós temos alternativas. Então, caso seja necessário fazer essa pausa, acrescento a vírgula em orações sindéticas alternativas. E também, gente, quando eu preciso assinalar a elipse de um dos elementos da oração. Por exemplo, aqui, ele encontrou adversidades, ela, alegria. Poderia colocar, ele encontrou adversidades e ela encontrou alegria? Poderia, mas para não ficar repetitivo, eu retiro então o verbo encontrou e coloco somente a vírgula. Essa vírgula, então, marcando a supressão, a elipse, então, desse verbo. Também, gente, nós temos os usos do ponto e vírgula. Aqui, geralmente, é a parte que a galera mais tem dificuldade. Ele é usado para separar partes de um período, das quais pelo menos uma já está marcada por vírgulas. Aqui, gente, nesse primeiro exemplo, vim de carro, ele de ônibus. Nessa segunda aqui, eu tenho a obrigatoriedade de utilizar a vírgula. Por quê? Essa vírgula está marcando a elipse, então, do verbo veio, vim. Então, eu vim de carro, ele veio de ônibus. Então, eu já marquei, já utilizei a vírgula aqui. Então, para marcar essas duas orações, eu utilizo, então, o ponto e vírgula. Também, gente, para separar orações longas de mesma natureza. Por exemplo, aqui, não podia chorar, era um lutador. Tinha coragem demais para entregar-me às lágrimas. Ou seja, gente, aqui seria uma oração extremamente longa se eu não colocasse o ponto e vírgula. Lembrando, são todas relacionadas a esse sujeito desinicial eu. Também, gente, utilizo ponto e vírgula para marcar, então, o alongamento da pausa antes de orações coordenadas sindéticas adversativas e conclusivas. Adversativas, mas conclusivas, pois. Isso acentua o valor da coordenação. Então, nós temos lá, o governo anunciou que não haverá aumento de preço para a gasolina, porém, deve-se ficar atento. Ou seja, gente, aqui colocando esse ponto e vírgula, eu estou marcando esse alongamento da pausa, como se fosse um conselho, quase nesse caso aqui. Então, gente, isso daqui está reforçando, então, que essas orações não são ligadas, elas são, então, coordenadas. Também, gente, nós temos aqui o uso do travessão. Caracteriza-se por substituir vírgulas, colchetes e parênteses em sequências em que as orações estão intercaladas. Então aqui, Miguel, perguntou ela, podes me ajudar? Gente, eu escolhi colocar o travessão aqui, mas eu também poderia colocar vírgulas. Ia dar o mesmo sentido. Colchetes, mesma coisa. Parênteses, também. Lembrando, gente, aqui as orações elas têm que estar intercaladas, obrigatoriamente. Aí, gente, eu tenho um uso de vírgula em orações subordinadas. Eu uso vírgula, gente, para isolar orações subordinadas adjetivas explicativas. Galera, vale lembrar que aqui no caso da oração subordinada adjetiva explicativa, o que está entre vírgulas, gente, é o nosso aposto. Então aqui, o homem, que é mortal, precisa ser mais humilde por sua falta de conhecimento. A oração principal é: o homem precisa ser mais humilde por sua falta de conhecimento. E a oração subordinada adjetiva explicativa é: que é mortal. Também eu uso para separar orações subordinadas adverbiais das principais. Então aqui, quando ele chegar, avise-me. Avise-me, gente, é a oração principal.
Então, para separar qualquer oração adverbial, eu utilizo vírgula. Para marcar, aqui é a oração principal, aqui é a oração subordinada. Poderia ser ao contrário? Poderia, mas nesse caso aqui, a gente fez nessa ordem. Também, gente, serve para isolar orações que têm o valor de aposto ou vocativo. Venha, soldado que não fugiu da luta comemora a nossa vitória. Segunda, Pelé, o jogador que mais marcou gols, foi tricampeão mundial. Gente, por que aqui é vocativo? Porque eu estou falando soldado que não fugiu da luta. Ou seja, é a quem eu estou direcionando, então, o meu texto. Nesse caso, vocativo. Então, se é toda uma oração, eu coloco, então, entre vírgulas. Pelé, o jogador que mais marcou gols, isso daqui, gente, está explicando quem foi o Pelé. Nesse caso, gente, não entra em oração subordinada adverbial, tá? Aqui a gente tem um outro detalhe. Aqui ela seria, então, apositiva, tá? E também, gente, quando que eu uso dois pontos? Eles são usados para separar orações subordinadas, substantivas, apositivas da oração principal. Gente, só tome cuidado, porque não é sempre que eu vou ter dois pontos de uma oração apositiva. Grande parte das vezes isso acaba acontecendo, mas aqui, gente, não é obrigatório. Então, nós temos aqui. O problema é este, que você fala demais. Então, aqui, gente, que você fala demais é a nossa oração subordinada substantiva apositiva. Então, nesse caso aqui, gente, esses dois pontos estão separando, então, as nossas orações. Então, muito cuidado. Gente, então, nós, acabamos de ver todo esse nível de pontuação. A gente tem dois pontos, vírgula, ponto e vírgula, travessão, então a gente tem uma infinidade de coisas. Lembrando, gente, nós temos regras específicas para isso. É importantíssimo que vocês sempre estejam praticando, seja produzindo redação, corrigindo outros textos, porque assim, gente, vocês vão criar esse costume. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!